Gente, vamos conversar agora com o Vitor Freire, que está com esse livro. Olha só, a gente ganha, olha só, é bonitinho, ó. Ganha bolsinha, um livrinho, com canetinha. Tudo isso. Aí eu li o livro inteiro, Vitor, gostei muito, acho muito interessante, porque eu gosto especialmente das palavras que você usa quando você fala de meditação, quando você fala de contato com você mesmo. Ao contrário de, sei lá, você começa, entendeu? Eu até anotei as palavras, é assim, suavidade, aceitação, compaixão, paciência, confiança e curiosidade consigo mesmo. É isso aí. Entendeu? Então, são palavras que dizem muito do teu livro e do tipo de objetivo que você tem. Então, é muito acalma logo de saída. De cara você já fica, né, relaxado. Essa tua ideia de trabalhar, você é psicólogo e trabalha com mindfulness há quanto tempo? Desde 2008. Eu sou professor de meditação e yoga. Na verdade, antes de me formar como psicólogo, eu já dava aula de yoga e de meditação para adultos, para crianças. E eu morei muitos anos na Inglaterra, né, com 18 anos aos meus 30 anos. E foi lá que eu tive essa oportunidade de trabalhar com crianças, adultos, dando aula de meditação. E depois eu fui mais para a parte clínica. Mas na minha graduação e no meu mestrado, eu sempre me interessei pelo uso dessas práticas para bem-estar. Sempre foi foco de pesquisa para mim, trabalhar e estudar o mindfulness e outras terapias complementares. E em 2009 eu me vi treinando mais aprofundadamente como utilizar a meditação como uma ferramenta clínica e desde então eu venho trabalhando com isso. Porque a tua ideia é que a meditação ela é terapêutica, ela certeza. Cura. Com certeza. Ela serve para a gente como um mecanismo de inteligência emocional e de atenção. Então essas palavras que você citou aí, eu acho interessante que você viu isso, porque é exatamente isso que eu queria trazer no livro. Esse contato com essas habilidades, são habilidades, capacidades humanas que a gente tem. E que a gente pode sistematicamente treinar isso para que a gente possa viver melhor uns com os outros e conosco também. Pois é, me dava sempre a sensação que tanto o yoga quanto a meditação são armas ou formas da gente se conhecer melhor. Mas você fala de uma coisa além disso, você fala de terapia, quer dizer, da gente se curar de coisas. É verdade que o mundo de hoje é um mundo meio estressado mesmo, todo mundo, né, com muita pressa e com muita sede de realizar. É verdade, é verdade. Tem até uma história que eu gosto de contar quando eu faço esses programas. Um dia eu estava vindo da região dos lagos, pegando a Rio Ponte Niterói. Eu estava dirigindo, tinha um carro na frente, um rapaz estava fazendo a curva. E com a mão esquerda ele estava dirigindo o volante, com a mão direita, imagina o que ele estava fazendo. Dirigindo, falando no celular. Fazendo a barba. Ih, rapaz. Conta essa história, o pessoal já... Quer dizer, a gente está todo... pra caramba, nós estamos com pressa, coitado. tem uma correria muito grande. E nisso a gente, em todas as atividades do nosso dia a dia, a gente perde de ver esses detalhes, de apreciar as coisas que vão acontecendo. Como a gente ouviu a música aqui do Gabriel, estava atento, estava percebendo como eu me sentia, me arrepiei, fiquei feliz, fiquei contente, me emocionei, queria cantar. E quando eu estou atento, mais presente, eu consigo perceber tudo isso. Isso pode transformar a minha experiência, isso pode transformar aquilo que eu estou vivendo. Então, o mindfulness nada mais é do que um processo que envolve regular a atenção dessa maneira e também cultivar atitudes especiais, para que a gente possa, de fato, ampliar a nossa capacidade de ser humano, de ser inteiro. Você diz que isso tudo está ligado ao Zen budismo, mas que o que você propõe não é nem uma experiência espiritual, nem uma experiência religiosa. E isso é legal, quer dizer, é uma experiência humana, assim. Exatamente, exatamente. Eu gosto de falar que o mindfulness ele tem duas partes. Ele pode ser praticado através de uma meditação mais formal, essa que a gente conhece, né? Olhinhos fechados. Eu também posso praticar mindfulness, porque é um processo de atenção, sem fechar o olho. Eu posso prestar atenção ao que a gente está fazendo aqui agora, nesse encontro, como eu me sinto, o que você diz. Eu estou mais presente, né? Então não preciso necessariamente fechar o olho e meditar para fazer isso. Eu posso fazer isso de outras maneiras também. Então, é esse conjunto de estratégias que eu trago no livro. O livro, na verdade, ele é um manual para pais e para profissionais ensinarem crianças, né, em vários contextos, em casa, em escolas, na clínica, a praticarem isso. Porque eu acho que a gente pode começar a fazer esse trabalho bem cedo. Inclusive, existem pesquisas
que já associam o desenvolvimento de habilidades como essas socioemocionais, que se aprende com mindfulness, e habilidades cognitivas, né, de atenção, concentração, ligadas a um bem-estar na vida adulta maior. Inclusive, há estudos que relacionam uma menor criminalidade, menor uso de substâncias abuso de substâncias, maior qualidade na área educacional, maior saúde mental em adultos que desenvolveram isso na infância. O que você tem a dizer sobre o mindfulness no tratamento da dor crônica? Interessante. O mindfulness, ele tende a ajudar as pessoas a primeiramente, identificar todo o processo de reação à dor. Geralmente, pacientes com dor crônica tendem a pensar negativamente acerca da dor. Tem uma relação de crítica julgadora e isso aumenta sintomas de estresse que corroboram a percepção de dor. Então, hoje a gente sabe que se a gente ajuda as pessoas a criarem uma nova forma, uma forma mais compassiva, mais gentil de lidar com dificuldade, ela consegue suportar essa dificuldade de uma diferente maneira. Então, pacientes com dor crônica tendem a perceber menos dor quando eles passam pelo processo de praticar meditação mindfulness, por exemplo, no dia a dia, em relação à dor que elas têm. Então, pode ser muito útil. Porque tem tudo a ver com essa coisa que você diz, que não adianta fingir que a coisa não está aí. Dialoga com o que for, seja o que for, seja um sentimento ruim seu, seja um pensamento, seja tudo. Está aí, leve em consideração, né? Não, exatamente, não para. Exatamente. Eu queria dizer, olha só que lindo, adorei isso que você escreveu, olha só, Ana Helena, que lindo. As crianças não são apenas pedaços de barro esperando pelas nossas mãos criadoras. Elas são filhas da terra, a própria energia do universo, como nós somos, e se tornarão o que elas se tornarão. As crianças precisam ser tratadas com respeito. Eu adoro essa ideia de que as crianças elas merecem tanto respeito quanto um senhor de 108 anos. Quer dizer, elas precisam ser cuidadas. E aí você começa a fazer terapia. Você faz, na verdade, uma introdução à mindfulness, à meditação com as crianças, não é isso? E você propõe isso aqui nesse livro. Esse livro, na verdade, ele é uma introdução de como o mindfulness, como essas estratégias podem ajudar a desenvolver inteligência emocional, no sentido de, quando a criança se percebe diante de uma dificuldade, crianças também têm dificuldades. Elas também sentem raiva, medo, preocupação, ansiedade, para que elas possam ter uma habilidade, de reconhecer o que elas estão sentindo, elas mesmas, porque elas aprendem isso no processo, e a responder a essa circunstância e a essas emoções de uma forma mais gentil, leve. Isso aumenta a capacidade dela de se perceber lidando melhor com as situações de desafio. Então tá, dá um exemplo de uma meditação, por exemplo, com a fruta que você faz, que eu gosto, que é bacana. Tem, na verdade, eu trouxe até meu bolso aqui, porque as meditações com as crianças, elas têm que ter um elemento lúdico. Ela não vai engajar contigo se você não trazer uma história, um poema, se você não for engraçado às vezes. Então, tem a meditação da pedra preciosa, que é uma que a gente pega umas pedrinhas, a gente pinta elas, e aí eu conto uma história sobre essas pedras preciosas. Coloco no baú, então eu conto do baú. Eu conto que essas pedras preciosas, elas têm um poder diferente, como se fosse um super-herói, né? Eu sou um super-herói e preciso dessa pedra preciosa para me fortalecer. Então eu ensino elas a deitarem no chão e a colocarem essa pedrinha na barriga. E aí observar quando ela respira, essa pedrinha subir e descer. É uma forma de engajar ela com a atenção focada no corpo, com a atenção focada na respiração. Isso vai desenvolvendo atenção, foco, concentração de uma forma lúdica. E ela vai percebendo essa pedrinha subir e descer. E eu vou contando a historinha ao longo dessa meditação, né? E depois elas levam para casa, porque isso se torna uma pista para que elas, quando se sentirem muito agitadas ou uma emoção diferente, forte está presente, elas podem pegar a pedra e fazer esse exercício. Elas não precisam tanto dos pais para fazerem isso, porque agora elas sabem responder ao que sentem. Isso. Então é interessante. E aí você orienta os pais também, quer dizer, os pais e os professores a fazerem isso com as crianças e eles serão beneficiados com isso, não é isso? Geralmente o programa, né, inclusive no livro eu falo bastante disso, do envolvimento da família. O envolvimento do pai. Então o pai também aprende a atenção plena, o mindfulness no dia a dia,
aprende a se alimentar conscientemente, aprende a se relacionar com o filho também a partir dessa perspectiva mais compassiva, mais amorosa, né? Ao invés de reagir, responder. Porque os pais frequentemente têm muito medo do que os filhos sentem, não é não? Também. Porque ativa no pai, né? Nós como pais, vendo uma criança se comportar mal, por exemplo, a gente também fica furioso, a gente também tem raiva, a gente também tem dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções. Então, o mindfulness como terapia, né? Como uma forma de terapia, ela ajuda a gente a lidar com emoções que vão inevitavelmente surgir no nosso dia a dia. Não é? E o que é o CD, que vem junto com o CD? Então, o CD são as práticas guiadas. Então, já está toda ali, eu tenho a minha voz guiando os exercícios. As pessoas já podem colocar o CD em casa e praticar, colocar e praticar junto com seus filhos, né? Ele precisa do intermediário, que é o pai, para fazer essas práticas. Eu queria, inclusive, se desse tempo, não sei se dá tempo, de ler um poeminha que a gente tem, né? Que eu acho que poderia ser relevante. Você trouxe? Ou está aqui? Está aí, mas eu tirei a foto, posso ler daqui também? Tá, pode sim. É assim. A minha amiga Raivinha está me visitando essa manhã. Quando ela entra pela porta, eu lhe dou um sorriso. A tristeza apertadinha no meu coração, quando pega seu banquinho, senta bem quietinha. Enquanto isso, eu respiro. Cada sentimento me traz uma notícia boa, daquilo que importa verdadeiramente para mim. Então, a partir desse poema, quer dizer, eu ensino as crianças que elas podem sentir o que elas sentem, que elas não precisam ter medo, que elas podem responder a isso. E que as emoções, elas também trazem uma informação importante. Eu posso usar essa emoção para me conectar com algo que seja valioso na minha vida. É um pouco isso que eu falo nesse livro, Vera. Eu adoro isso, usar as emoções como informação, porque isso daí eu já ouvi de outras formas. Uma vez eu conheci um diretor de teatro alemão, Peter Palitz, que tinha trabalhado com Bertolt Brecht durante muitos anos, e ele só dizia assim: vocês prestem muita atenção, e eu sempre fiz isso. Quando vocês assistirem a um filme, a uma peça de teatro, ouvirem uma música pela primeira vez nas suas vidas. Porque isso que vocês vão sentir, vocês nunca mais vão sentir de novo. Isso aí. Então, se vocês vão ouvir, por exemplo, Mozart pela primeira vez, Gabriel Moura pela primeira vez, o que for, ouçam e deixem-se achar o que vocês quiserem. Prestem só atenção no que vocês estão sentindo e achando. Porque essa emoção, ela é única. Perfeito. Não é? É exatamente isso. Exatamente isso. É experimentar as coisas também como se fosse pela primeira vez. Isso. Geralmente a gente faz uma coisa, ouve segunda vez, terceira, a gente vai perdendo o interesse. Vai. Então, com essa prática, a gente vai, não, deixa eu me interessar de novo. Deixa eu prestar atenção. Então, eu posso trazer isso até para o meu dia a dia. Né? Exatamente. Maravilha, Vitor. Parabéns.